Olá, tudo bem com você? Eu sou Marcos e seja bem-vindo ao canal Matemática com Aplicativos. Neste vídeo, vou mostrar uma maneira que o professor consiga construir com seus alunos um programa para ser usado nas aulas de língua portuguesa nos mesmos moldes dos jogos de soletração. Antes de começar, clique em curtir o vídeo e aproveite para se inscrever no nosso canal. Vamos lá? Muitos professores de língua portuguesa desenvolvem com seus alunos projetos de soletração visando a ampliação do vocabulário, compreensão do significado e ortografia das palavras. Como já temos um portfólio de aplicativos para serem desenvolvidos no ensino de conteúdos matemáticos, vamos incluir também um exemplo para ser usado em outra disciplina e aproveitar ao máximo as ferramentas disponibilizadas pelo MIT App Inventor. Então, vamos começar. A primeira tarefa que devemos fazer antes de começar a construir o projeto é obter a lista de palavras que serão usadas no concurso de soletração e, em seguida, gravar os áudios de cada uma delas para incluir no aplicativo. Você pode fazer isso de várias formas. Uma delas é usar algum aplicativo de gravação de voz no seu smartphone para obter os áudios, e a outra alternativa é usar um programa no computador para capturar os sons. Mas independente da forma que você vai obter os áudios, tente gravar no local sem barulho, deixe um silêncio de aproximadamente 1 segundo antes e depois de cada palavra, e quando for salvar o arquivo, use a extensão MP3 e com qualidade baixa, para que os arquivos não fiquem grandes, evitando que o seu aplicativo fique com a instalação pesada. Veja este exemplo utilizando o programa Audacity, que é gratuito e está na linguagem portuguesa do Brasil, e é bem fácil de usar. Leia pausadamente a lista de palavras, deixando um silêncio entre cada uma delas, e, se possível, faça alguma edição amplificando o som e retirando alguns ruídos. Para salvar, selecione o trecho e exporte o áudio selecionado escolhendo a extensão MP3 e a qualidade 32 kbps. Salve os sons que você leu e nomeie os arquivos usando as palavras para que você possa identificar depois. Quando terminar de criar os áudios, acesse a plataforma de desenvolvimento e crie um novo projeto. Comece adicionando uma legenda e um botão com os nomes Leg Título e Bot Ouvir. E nas propriedades texto, coloque as palavras soletrando e ouvir a palavra. Depois, adicione uma organização em tabela com 2 linhas e 2 colunas e 6 organizações horizontais com os nomes Caixa Principal, Linha 1, Linha 2, Linha 3, Linha 4, Linha 5 e Caixa Controle. Agora, no componente Caixa Principal, adicione 4 legendas e nomeie as da primeira coluna como Leg Título Pontos e Leg Pontos. E nas propriedades texto, coloque as palavras pontos na de cima e 0 na de baixo. Na outra coluna, você vai colocar Leg Resposta e Leg Verificação como nomes. E na propriedade texto, você deixa sem texto. Nas organizações linha 1, 2, 3 e 4, iremos criar um teclado para digitar as palavras, já que não podemos usar o teclado padrão do smartphone, pois a maioria já vem com correção automática de ortografia e, deste modo, facilitaria digitar corretamente as palavras do nosso jogo. Para isso, usaremos botões para fazer a função das teclas. Você deve repetir o padrão do teclado do computador, começando com as letras Q, W, E, R, chegando a ter M e N na última linha. À medida que for adicionando os botões, renomeie eles com a palavra equivalente e vá substituindo as frases da propriedade texto pela letra equivalente para que o objeto fique estreito e você consiga incluir todos os botões da mesma forma que eu estou fazendo no vídeo. Na linha 4, você deverá incluir as vogais com acentos agudos, crases e til, conforme aparece na tabela ao lado. Já na linha 5, colocaremos o botão para o hífen, um botão para servir de barra de espaço e outro para apagar o que foi escrito. Na caixa controle, insira 2 botões de nome, Bot Verificar com a palavra Verificar e Bot Iniciar com as palavras Iniciar Próxima. Por fim, vá no menu esquerdo, Mídia, e adicione o objeto Tocador.
Ele não é exibido na tela, mas em segundo plano executa os arquivos de áudio que iremos inserir no programa. Agora, procure o menu Mídia, que está sob o menu Componentes, e insira todos os áudios que você gravou. Agora, vamos executar a terceira parte do projeto no ambiente de montagem dos blocos de programação. A primeira tarefa que iremos fazer é dar a função para os botões do nosso teclado. Pegue as peças no menu Texto, Inserção de texto e Juntar texto, depois procure as legendas Leg Resposta e pegue as peças Texto e Ajustar texto para, e depois procure o botão A e pegue a peça Quando clique. Na primeira abertura da peça V1 Juntar texto, encaixe o bloco verde claro Texto. E no segundo soquete, coloque a outra peça V1 com a letra A. Encaixe tudo na peça verde escuro de Ajustar texto para e coloque no bloco amarelo Quando clique. Este conjunto permite que seja acrescentado na legenda Resposta a letra A. Não se esqueça de testar o seu projeto para conferir os resultados da programação. Agora, copie o conjunto e faça para todas as letras do alfabeto e também para as letras com os acentos. Para o botão de espaço, basta deixar um espaço digitado. Já para o botão de apagar, você deixará somente a peça V1 de inserção de texto vazia, pois ele vai substituir tudo que for digitado por nada. Então, tome cuidado para não deixar espaço digitado no local, pois assim, toda vez que for verificar a resposta, o aplicativo acusará erro de digitação, pois ele interpretará o espaço deixado pela tecla como caractere válido. Agora, nós vamos criar listas que o aplicativo consultará para executar o áudio certo, verificar a palavra digitada e atribuir os pontos de acordo com o progresso do jogador. Pegue as peças Inserção de texto no menu Texto e Criar lista no menu Listas e uma peça Inicializar global em variáveis. Na peça vermelha, inclua a palavra áudio. Na peça azul de lista, adicione mais entradas para fixar as peças vinhos de texto e depois conecte a peça azul na entrada da peça vermelha. Faça duas cópias do conjunto e chame-as de palavras e pontos. Agora, volte no conjunto da variável áudio e nas peças de texto você deverá escrever os nomes dos arquivos de áudio que você criou e fez o upload para o aplicativo. Mas tome cuidado que não pode haver diferença entre o nome do arquivo e o que você digita, inclusive com a extensão do objeto, que no nosso caso é MP3. Através dessa lista, o aplicativo saberá qual áudio tocar para o usuário ouvir e soletrar. Agora, na variável palavras, deverá ser escrito as palavras da lista de soletração, preferencialmente em maiúsculas e tomando cuidado para não errar a ortografia. Inclusive na mesma ordem que estão os áudios na lista anterior, pois caso contrário, o jogador ouvirá uma palavra diferente da que ele deve digitar. Já na variável pontos, serão colocados os créditos que o jogador ganhará por cada palavra acertada. No meu modelo, eu classifiquei as palavras em 3 grupos de dificuldades: fácil, médio e difícil. Para as palavras fáceis, são 3 pontos, 5 para médio e 7 para difícil. Assim, você fará a sua classificação e colocará os créditos de cada palavra de acordo com a posição delas nas outras listas, da mesma forma que aparece no vídeo. Para terminar essa etapa, pegue novamente as peças Criar lista vazia em listas e um Inicializar global em variáveis, junte-as e dê o nome de posição. Essa variável ajudará o aplicativo a escolher aleatoriamente as palavras incluídas no aplicativo para desafiar o jogador. Agora, vamos ensinar o aplicativo a escolher aleatoriamente as palavras na lista. Para isso, precisaremos de, no menu controle Duas peças Obter valor inicial, em matemática, uma peça inteiro aleatório, em listas, uma peça Criar lista vazia e uma comprimento da lista, em variáveis, uma obter e 2 ajustar para, procure o botão Iniciar e pegue a peça Quando clique, e na legenda Leg verificação e Leg resposta, pegue as peças Ajustar texto para. Comece juntando as peças Obter valor inicial nos blocos verdes das legendas Verificação e Resposta.
Isso faz com que o aplicativo apague o que está sendo exibido nas respectivas legendas. Agora, pegue a peça Ajustar para e escolha a variável Posição e junte com o bloco azul de Criar lista vazia. A outra peça Ajustar para também será para a variável Posição, sendo fixada com o bloco azul escuro de inteiro aleatório. Para início, deixe 1 e, como fim, coloque o comprimento da lista Palavras. Por fim, junte tudo dentro da peça quando clique do botão Iniciar, na mesma ordem que aparece no vídeo. Assim, o aplicativo escolherá aleatoriamente qualquer posição entre 1 e a quantidade total de palavras da lista. Agora, vamos fazer com que ele execute o áudio correto. Vá no menu Variáveis e pegue duas peças Obter. Em Listas, pegue uma peça Selecionar item da lista. Para o botão Ouvir, pegue a peça Quando clique. E no objeto Tocador, pegue as peças Ajustar fonte para e Chamar Iniciar. Na peça azul Selecionar item da lista, fixe as duas peças de variáveis Obter. Na primeira, escolha Global Áudio e na segunda, Global Posição. Ou seja, o aplicativo vai verificar qual o número escolhido anteriormente na variável Posição e, em seguida, verificar qual o áudio que está na lista referente àquele índice, que equivale à posição na lista. Por isso, é muito importante que os itens em cada lista das variáveis estejam corretos. Fixe a peça azul em Ajustar Tocador Fonte e, junto com a peça roxa, Chamar Tocador, encaixe dentro da peça quando clique do botão Ouvir. Vamos testar para ver como está ficando o aplicativo? Se clicarmos no botão Próxima e depois no botão Ouvir, vamos escutar palavras diferentes. Bissetriz. Bissetriz. Disfarce. Disfarce. Fracasso. Voltando para o projeto para finalização, vamos construir o bloco que vai comparar as palavras digitadas pelo jogador com a palavra no banco de dados, que é a nossa lista global Palavras. Então precisaremos de, no menu Controle, uma peça Se Então. Em Matemática, uma peça de adição e outra de subtração. Em texto, pegue uma peça Inserção de texto e Comparar texto. Em listas, pegue uma peça Selecionar item da lista. Em variáveis, duas Obter. Vá na legenda Resposta, pegue a função Texto. Na legenda Leg Verificação, pegue a peça Ajustar Texto para. E na legenda Leg Pontos, pegue as peças Ajustar Texto para e a peça Texto. E no botão Verificar, pegue a peça Quando clique. Comece fixando a peça azul de Selecionar item da lista às peças Obter Global Palavras e Obter Global Posição. E depois, faça uma cópia deste conjunto. Pegue a peça Comparar Texto e na primeira abertura coloque a peça verde claro da Leg Resposta. Mude a função de menor que para igual e na segunda abertura coloque o grupo da peça azul de listas que acabamos de montar. Junte tudo na abertura C da peça Se Então. Clique no ícone azul da peça Se Então e adicione a função Senão. Na abertura Então, encaixe a peça verde da legenda Verificação e no soquete fixe a peça Vinho de texto com a frase Acertou. Adicione também a peça Ajustar Texto na legenda Pontos. Na abertura dela, coloque a peça de adição e na primeira abertura, coloque a peça texto da legenda Pontos. Na segunda abertura, coloque aquela outra cópia do conjunto de Selecionar item da lista, mudando o nome da lista para Global Pontos. Faça uma cópia desses dois conjuntos e coloque na abertura Senão. No lugar da expressão Acertou, coloque Errou. E a peça de adição troque pela de subtração. Finalize colocando tudo dentro da peça quando clique do botão Verificar. Veja só como ficou o meu grupo e compare com o seu projeto. Assim que terminar, vamos testar o programa. Fracasso.
Peixada. Bissetriz. Pronto, o nosso aplicativo está funcionando do jeito que planejamos. Além disso, coloquei uma outra função muito interessante no projeto. Acrescentei um botão que chamei de dica e uma legenda também que chamei de leg dica. Assim, quando ele é clicado, aparece uma mensagem sobre a palavra em questão, dizendo se ela é substantivo, verbo, adjetivo, a quantidade de sílabas e outras características que você pode pesquisar e enriquecer seu vocabulário e também um projeto de soletração. Para isso, eu criei uma outra variável chamada dica e, da mesma forma da variável palavras ou áudio, conforme pode ser conferido no vídeo. A função do botão você também pode montar dessa forma, junto com a legenda chamada leg dica. Agora, basta você editar os componentes da tela para deixar o programa mais apresentável, alterando as propriedades das legendas, botões, modificando as cores e tamanhos das letras e também as cores de fundo da forma que achar melhor. Inclusive, sugiro você assistir um material que eu fiz falando apenas sobre a configuração da tela Screen 1, dando dicas para editar as transições de telas, cores de fundo e outros detalhes bem bacana. No meu projeto, eu apliquei umas modificações diferentes, usando as tonalidades e a logomarca do canal. Se você quiser aprender como faz isso, assim que terminar este projeto, assista ao vídeo que dá umas dicas para modificar as combinações das cores e outros detalhes na tela do dispositivo. Para compartilhar ou instalar o aplicativo no seu dispositivo móvel, assista ao vídeo que está descrito logo abaixo. Na descrição, tem os links de vídeos tutoriais ensinando como testar os aplicativos e também explicando como funciona a plataforma. Qualquer dúvida, escreva um comentário ou envie um e-mail para matematicacomaplicativos@gmail.com. Não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no nosso canal. Até mais!